Introdução. A história não está sendo feita, e sim sendo escrita. É muito melhor viver do que ditar aos outros o que eles têm que fazer. Conhecer da vida, meu caro leitor, não é só ter experiências, mas ter sobre o que contar e do que contar. Para isso, nossa família nos deu identidade. Primeiro, pergunte a si próprio o que quer da vida e depois o que quer fazer para melhorar. Sempre acredite que você pode, pois só você pode com toda a essência acreditar em você. Os outros podem acreditar em você, mas com o plus e o insight, ou know-how se você preferir, só você vai fazer. A natureza das coisas não se trata da natureza das ideias, porque as coisas não estão intrínsecas nas pessoas, diferentemente das ideias, que como as coisas são construídas, consubstanciam-se de pessoa para pessoa. O contrário seriam as drogas, mas isso não nos compreende mais do que um dia já compreendeu, ou não. Ter atitude é a chave, e o que fazer com ela só cabe a uma pessoa, você ou aquele que faz para ou por você. Primeiro ponto, a chave tem direção. Ou se você se compromete com você mesmo, ou as pessoas vão buscar em você algum comprometimento. As duas coisas não coexistem em essência, somente uma delas. O meio para se alcançar uma meta não pode terminar em alguém, tem de findar em algo, em alguma coisa, ou claro, em alguma ideia. Toda pretensão procura em si algo ou ideia, o que não foge dessa direção. A chave tem uma conclusão quando temos atitude, e isso só se dá de maneira gradativa, afinal, não é sempre que queremos dar vida a uma ideia, pois o mundo é cercado delas, boas e más. A cada 10, 5 é na maldade, já dizia o rapper do grupo Racionais MCs. Claro que onde vivemos, nem todos usam chaves ou meios, porque em teoria, ninguém conversa sobre como se pensa a vida. Costumamos fazer isso em família ou em amigos. O mundo que carece dessas orgias intelectuais, hoje procura nos memes adesivar a sua hipocrisia. Jamais se pergunte o porquê de roubarmos as coisas dos outros, pois mesmo quando sabemos que não é do outro, mas do Estado, por exemplo, fazemos com o intuito não de aproveitar o produto do crime, mas pelo mal que existe no ato em si. No Brasil, esse conceito se passa levando também em conta o processo histórico da qual se viveu, e não se sucede de que algo nos ensinou que este era o caminho, mas de um entendimento que todos têm. O que ocorre é que ninguém se pergunta o porquê de matarmos uns aos outros. Na capital paulista, São Paulo, a região metropolitana, no mês de outubro de 2012, foram mortas 104 pessoas, e o motivo é a violência, que por sua vez só se justifica através de si própria. Afinal, não existe nada que o homem pode fazer que consubstancie em própria atitude de violar a lei. Lei que é feito justamente para não ser violada. Tudo bem que só não existe porque ele prefere correr o risco de inventar para si que não existe, mas sabemos que existe. Não importa se o ato se exaure em alguma emoção, ele deve ter atitude de adquirir. Se não se valer de tirar da lei, melhor, mas o que dizer daqueles que se comprometeram com o que é contrário? As pessoas se fazem perguntas, e perguntas de um modo ou de outro são respondidas. Pois ainda que vivamos no paraíso, todos têm lugar no mundo. E essa é uma lei imutável. Devem ter. As emoções existem e são muito boas, mas é importante admitir que não ajudam quando o que queremos ler é responsabilidade, pois as pessoas se emocionam tanto pelas ideias ou coisas que a responsabilidade que trata do entendimento sob a ótica da ideia e não de coisa demonstra que a chave, pelo menos até aqui, vai tratar de uma única direção. Como sabemos, as pessoas podem verificar em si próprias duas direções, uma para as coisas e outra para as ideias, e a chance que a existência de Deus nos dá é a de que façamos com uma única nossa principal emoção. Aqui admito que se fala pela ideia, pois fugir do materialismo é o óbice de uma sociedade capitalista a qual vivemos. É por admitirmos a existência de Deus que o pensamento fica mais difícil, grifo meu. Óbvio que não queremos pagar duas vezes a vida, porque viver, para quem admite a ideia Deus, é um capricho muito penoso, mas necessário. Hoje é cômodo acreditar em Deus, mas é muito provável que daqui a algum tempo, mesmo que uns 200 anos, será muito difícil acreditar novamente. Não porque a partir dessa crença somos imortais, mas a partir dela somos colocados no mundo real para ganhar conhecimento.
Assim, não existe um mundo perfeito, mas juntos, comungados no mesmo entendimento, existe o tempo, que faz com que o mundo ganhe ares de perfeição. E assim, como para um bom entendedor, meia palavra basta, para uma palavra concreta, sua substância já vai nos trazer esta ideia. Não existe um lugar onde o conhecimento seja perfeito, mas o conhecimento em algum lugar está, e é necessária a busca incessante, que custa certo esforço, mas compreende que, se dissemos que vivemos no paraíso e todas as perguntas são respondidas, todo esforço tem por merecido seus resultados e os seus resultados. O conhecimento tem origem em si na própria pessoa, ou seja, ele precisa ser acordado. Por isso muitas pessoas até hoje não saberem do que conhecem. Ele trata de uma viagem sem sair do lugar. Ele trata e retrata, mas não garante que quem conhece mais será mais feliz. Muito pelo contrário, sua gestão tem óbice no pessimismo, assim como a própria ideia da descrença, pois ela vai sublimar pelo autoconhecimento que não existe pessimismo, mas um objetivo que, em se parando, tudo se conquista, pois ganha-se um tempo que se criou e não uma cruz que se carrega ou carregou. Acreditar vai da pessoa, levar isso como um bem também vai da pessoa, porém não tem nenhuma relação com crença, tem até mais com descrença, mas é pelo objeto que dedico esta ideia e não pela própria ideia. Não é porque você frequenta alguma igreja que você tem que acreditar em Deus, mas é da pessoa, e assim levar isso ou aquilo como um bem, porque se você ou aquele outro vai ou deixa de ir a algum lugar, não quer dizer nada, independente que seja igreja. A chave desta relação até pede para que escolhamos de tudo, até de bem ou mal, mas não sucede que isso formará nosso caráter. Sim, formará nossa personalidade, e pelo menos eu acredito num princípio onde o bem rege o mundo, e isso não precisou que eu lesse uma lei que me fizesse saber disso, foi a minha formação. A cada um o que é seu, mas nem todos têm o que merecem. Cada capítulo deste livro tem em média 5 páginas para que você o leia e entenda com calma, prestando o máximo de atenção. Porque, para entender os motivos de ideais que prego, você precisa de tranquilidade. Mas tenho certeza de que, se você o comprou, você vai entender que muito do que é lido, ou então escutado, é compreendido, porque eu falo de mim e eu sou um descrente, e admito que para querer conhecer mais do processo ideia-Deus, você também deve ser um descrente. A chave do descrente é o placebo das ideias, pois ele tem de pronto uma única direção, e isso se deu pela formação, uma questão de opinião, e não de uma escolha. Você deve tomar seu placebo sempre que achar necessário. Trata-se de automedicação, uma hipocondria saudável e não uma hipocrisia realística. Seja comprometido com suas ideias, pois elas é que regem o mundo. Independente do que se pede para fazermos o que não queremos, muitas vezes temos que fazer, mas nem por isso vamos concordar. Há o respeito, mas ele jamais se mistura com responsabilidade, o que prega que devemos representar a favor de quem nos quer bem, o que vai de acordo com o princípio do bem que rege o mundo, diferente do mal, que, sem princípio, se compromete com o contrário, muitas vezes das próprias ideias. A ideia de placebo vem justamente contraditar o que devemos fazer, o que não queremos, e é o segundo ponto, a chave é o placebo. Muitas pessoas gesticulam estranhamente, falam difícil no uso do vernáculo, comem coisas que não são alimentos, escondem coisas como homem usando calcinha, pintando as unhas dos pés, tatuagens, marca de ideias preconceituosas em objetos pessoais. Não importa. Ninguém dirá que isso está errado se você não falar ou se ninguém descobrir. E se você pensa que está certo, por que dizer que isso pode dar errado? O placebo resolve todos os problemas, mas infelizmente vivemos uma guerra, e na guerra não há vencedores, por isso ele é temporário. Ele nos remete a um ideal de confiança, o que ultrapassa a responsabilidade e se centraliza no respeito. Explico. No filme Amnésia, o rapaz se tatuava para se lembrar de certos compromissos. Sim, ele estragava seu próprio corpo, mas se lembrava. Para ele era mais importante lembrar. Claro que chega uma hora que não há mais como escrever no corpo, por isso era algo temporário. Daí a pergunta, até quando era preciso lembrar? Se você usa um relógio como uma marca d'água do nazismo no fundo, sabe que é só deixá-lo de cabeça para cima que ninguém vai saber, até porque só se consegue vê-lo próximo da luz e de cabeça para baixo. É uma questão de ter um ideal, por mais que você seja preconceituoso, que nos observa uma questão de cuidado. Em resumo,
Se te faz sentir melhor, por que não usar? O salário do pecado é a morte, é bíblico. Seria esse o problema. Mas o que é problema se ele só é o encerramento de uma ideia? Parte final. Logiquem. Eu acredito no Logiquem. Logiquem é uma ação de reforma pessoal. Ela é o nome da doutrina que introduz a iniciação, que basicamente é um sistema teórico, uma grade interpretativa. Como o mal não existe, passamos aos outros, das gerações menores, a ideia de que ele existe, pois querendo ou não, viemos com essa tarefa. Para impedi-la deste modo geral, existe a Logiquem, que significa racional ou espiritual. A iniciação constitui para o Prime uma indissolúvel unidade, mas é preciso que se diferenciem, para a comodidade do estudo e da exposição, três grandes partes: a física, a lógica e a moral, que constituem de algum modo abordagens diferentes da mesma realidade. Prime é Deus, e a lógica está no meio. Tentemos ser o um. O homem vem com essa prioridade desde que nasce, e a reforma pessoal é simplesmente uma invenção do auxílio que, pelo dicionário, significa ato ou efeito de reformar, nova organização, nova forma. O um está relacionado diretamente com a história e não com invenção. Por esta via, as pessoas que procuram em si, de sobremodo, resolver algum problema de sua vida, devem ter um propósito. A política ajuda. Disse que os óculos escuros não mudam você, mas mudam o seu visual. Há quem acredite nessas coisas. A mudança deve vir de dentro para fora, primeiramente, para depois, daí politicamente, vir de dentro para fora. Se você não sabe votar, vote pela crença, pela semelhança e não pelo partido. O um acredita no presente, no aqui e agora, mas até isso tem suas falhas. Mas é o certo, pois com o Logiquem, o racional, dá-se tempo de escolha, para por fim a estereótipos e dar um objetivo comum. A vida às vezes é só um detalhe. O auxílio é outro aspecto, pois significa ajuda, e sozinho até hoje se construiu pouco pelo mundo. Venho com a ideia de comunhão, a prostituta das ideias. O um usa o anel e sua caneta não escreve. Acredito no caminho e tem como primordial o problema da filosofia. O um não está sempre acreditando no Logiquem, e este é o problema. Isso acontece porque o país não tem um propósito aparente. Não há crença na lógica propriamente dita. A reforma vencerá de qualquer maneira. Como são palavras semelhantes, o impropério da lógica termina onde termina a história. A reforma pessoal não é uma invenção, ela está presente em tudo, nas pessoas, no país, na política e principalmente no interior das pessoas. A lógica não. Reforma pessoal não está relacionada com o tempo, a lógica está, pois ela é como uma forma de pensamento, ideia, e não como uma nova forma, revelação. O um sugere que o tempo não passe, mas ele passa. Ele também sugere que a lógica seja o plano de Deus para Deus e não para os homens, o que além de uma solução é uma fonte de esperança, pois o diabo que nos faria perder tempo perde sua lógica somente com o passar do tempo. Poesia contínua. Com o intuito de registrar meu interesse por você, escrevo simplesmente porque te amo. Passo o tempo, leio, me alimento e satisfaço outras necessidades. Sou frágil e pecador. Mas te amo, e é só. Estou aqui para ministrar-te adoração, quero meu rosto contemplar. A vida é muito curta para pensarmos tanto assim, e por isso escolhi acreditar em Deus. Procuro incessantemente a luz. Quero ser sal na terra e luz no mundo. Procuro a palavra. Eu te amo e quero acreditar em ti, e sei que é muito difícil, mas sei que posso e tenho capacidade para isso. Preciso de ti. Quero estar perto de ti o tempo todo, acreditar, louvar, trabalhar. Sei que talvez minhas orações não parecem sinceras, pois tu sabes que sou um cristão novo e tenho a eternidade para te louvar ainda. Parece-me que Deus não fala a verdade, e não é por medo, e sim pela consequência. A luta não me apraz nem um pouco, só penso em comer, beber e dormir. Eu não vou rezar porque isso não é da minha natureza. Gosto de futricar pensamentos alheios, mas não sei que meios uso para fazer isso. É algo de manipulação. Eu acredito só na lógica, e pagar 2 vezes com a própria vida para entender o amor, não sei mais como faz, mas que eu chegue com esta ideia fluindo meus próprios fatos. Eu salvo todos ao meu redor e me sacrifico pelo bem maior, mas tudo isso sem o próprio respeito, que abri mão desde muito cedo. E por quê? Porque isso foi o que o Prime reservou para mim. Mas por ser tão cruel, a vida tem sido cruel comigo. A crueldade existe para todos. Todos é que precisam ver o porquê dela ser tão divina. O tempo parou.